Então, aplicando as orientações que eu discuti antes ali, nesse primeiro exemplo. Quanto de ferrugem negra se forma após 200 gramas de esponja de aço serem queimadas completamente? Então, o primeiro ponto que eu preciso saber ou fazer é identificar, como a gente viu antes, o que é necessário fazer. E aqui, claramente, é calcular quanto de ferrugem negra se forma sob certas condições. Então, tem que calcular uma quantidade dessa ferrugem. Beleza? Para isso, eu vou precisar da reação química. Essa reação química eu não pus aqui na apostila, porque a gente viria isso de forma prática, e vimos de forma prática, eu coloquei no quadro. É essa reação química aqui. 2 mols de ferro reagem com 1 mol de oxigênio para formar 2 mols de ferrugem. Tá? E aqui está a observação do que eu preciso fazer, calcular a massa de ferrugem. Beleza? E daí eu sinalizo quais as substâncias, sempre no mínimo 2, existem dados ou pede algum dado. Né? Calcule qual a massa. Então a gente vê aqui que seria o FeO, que pergunta quanto, né? E o ferro, que está aqui simbolizado como aço, que informa que tem 200 gramas dele. Tá? A gente sabe que o aço é ferro com impurezas e algumas ligas, mas aqui o problema não fala em impureza, então a gente considera que é 100% ferro. Depois eu faço uma modificação no problema com impureza, mas depois. Então aqui está, né, as substâncias em que é dado alguma informação e que pede alguma coisa. Então eu só vou olhar para essas duas, eu vou ignorar o oxigênio. Então, como é que eu faço ali? A primeira linha da regra de 3 é as massas molares com coeficientes. Como eu faço isso? Eu calculo a massa molar das substâncias, no caso do ferro é uma substância, né, só estruturada por átomos, então vai ser a massa atômica dele aqui, perdão, a massa molar dele, né? 56 gramas por 1 mol, como são 2 mols, eu multiplico por 2. Mesma coisa aqui no FeO, eu somei a massa do ferro com a massa do oxigênio, dá 72, multipliquei por 2, 144. Lembrando que o 2 vem desses 2 mols aqui em cima. Então essa é a minha primeira linha da regra de 3. Os 112 gramas de ferro produzem 144 gramas do FeO, da ferrugem. E ele pergunta quanto de ferrugem forma após 200 gramas de esponja de aço serem queimadas completamente. Então, os 200 gramas é uma informação do ferro. Então, ele vai abaixo dos dados do ferro. E o X, que é justamente o questionamento é sobre a ferrugem, vai logo abaixo de 144. Calculando, então, o X, é o produto daqueles que estão mais perto do X, que é o 200 e o 144, dividido por aquele que está mais longe, que é o 112. Então, fazendo o cálculo, isso dá aproximadamente, que é o que significa esse tio aqui, 257 gramas do FeO. Tá? O problema termina aqui. Quanto de ferrugem? 257. Agora, para dar um exemplo a mais sobre porcentagem, digamos que haja a suposição que o aço tem 96% de ferro. Então, eu teria que modificar esse cálculo, porque aqui eu usei 200 gramas de ferro como se ele fosse puro, e eu tenho 200 gramas de aço. Então, primeiro eu preciso calcular quanto desses 200 gramas são de ferro puro. Tá? Supondo um outro problema em que aqui informasse, tome como outro exemplo, tá? Só que aqui informasse que o aço tem 96% de ferro. Então, o que eu preciso fazer? Se 100% da esponja é 200 gramas, quanto dessas 200 gramas é 96%? Porque esses 96% é o que é de ferro puro. Então, esse X vai ser 96 vezes 200 dividido por 100. Simplificando aqui, eu tenho então 2 vezes 96, que dá 192 gramas de ferro puro
na esponja. Tá? De ferro puro na esponja. Então, agora sim que eu poderia fazer aquele cálculo lá em cima, só que em vez de 200 gramas, usando 192. Eu nunca posso misturar massas molares com massas de misturas ou coisas impuras, tá? Porque a estequiometria, essa regra de 3 aqui, que é o principal cálculo da estequiometria, ela sempre lida com massas de substâncias, portanto, puras. Se eu tenho uma substância impura, eu preciso ver qual é que é a parte pura que me interessa nela para poder fazer o cálculo. Então, eu teria que fazer o cálculo assim. 112 gramas, mesmos dados anteriores, né? Só que aqui, em vez de 200, eu vou botar 192. Então, meu x vai ser igual a 192 vezes 144, dividido por 112. Isso vai me dar 192 vezes 44, dividido por 112. 246,9, arredondando, 246,9 gramas de FeO, tá? Só para dar um exemplo de porcentagem.